E hoje vamos falar sobre o ensino do Taekwondo, uma importante técnica milenar que ensina disciplina, educação física, que coloca todas as crianças que nós vamos mostrar agora bem cedinho nessa arte milenar, nessa arte maravilhosa. O professor ensina as saudações e também ensina as posições para que os aluninhos, olha assim, ó, bem novinhos, já aprendam logo cedo essa técnica. Olha só, à medida que o professor vai dando os comandos, eles vão repetindo. O professor também muitas vezes faz um grito, né, numa voz de comando, para que eles também aprendam as vozes de comandos durante o Taekwondo. Isso é muito interessante. Posicionar-se corretamente, a maneira como deve se proceder, tudo isso eles vão aprendendo durante a aplicação de uma aula de Taekwondo. No Brasil já tem a representação nos Jogos Olímpicos do Taekwondo, inclusive com medalhas importantes dentro das Olimpíadas, mas começa cedo. É o que a gente vai passar agora a falar com o professor Turci, que há muito tempo é mestre nessa área e ensina todos esses alunos a essa técnica importante. Professor Turci, o aluno quando começa, ele começa bem cedo. E o que no início de tudo isso, dessa moderna técnica, dessa técnica em si milenar, o que se ensina? Para a criança, né, é um trabalho diferenciado, não é o mesmo trabalho que é feito para adolescentes, enfim, para adultos também, é um trabalho totalmente diferenciado, onde que você trabalha principalmente a parte lúdica. Não dá para você exigir o mesmo desempenho físico de uma criança de 12 anos, enfim, uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, um adulto de 18 anos. É lógico que para essa idade é um programa específico, através de atividades lúdicas, né, onde que se ensina coisas como valores, como disciplina, autoconhecimento, né, de uma forma, lógico, mais uma vez bem lúdica, uma forma preparada para a criança, mas passando conceitos de arte marcial, conceitos de vitória pessoal, né, que é muito importante, autoconfiança, né, e através de atividade física, através de arte marcial. Quem tiver mais dúvidas sobre como aplicar essa técnica, como começar, iniciar o seu filho nessa técnica milenar, qual que é o seu endereço, o seu telefone, quais são os meios de chegar até você? Bom, pela internet é www.taekwondotursi.com.br ou pelo telefone 33748253 ou pelo meu e-mail tkdtursi@hotmail.com. Tá, então o telefone para contato, você poderia repetir? 16, né, em São Carlos, 33748253. No começo, eles têm aulas todos os dias? Quais são os intervalos de aulas? Ou quais seriam os intervalos de aulas para as diversas idades? Para todas as idades, o que a gente recomenda são 2 vezes por semana, né? Principalmente nessa faixa etária, 2 vezes por semana, aulas de 1 hora, cerca de 50 minutos a 1 hora, né? É o ideal para crianças dessa idade. Fim, depois que vai se aperfeiçoando, você, com a medida do tempo, você vai treinando mais. Mas para essa idade é bem importante pouco tempo de treino e de uma forma bem lúdica mesmo, que a criança se interesse, né? Agora, para você começar a dar o comando para eles, você poderia explicar o comando e logo em seguida dá-lo para a gente conseguir acompanhar? Isso, tá bom. Bom, a gente vai fazer uma pequena demonstração, é lógico. Eles, pela idade deles, eles vão demonstrar as coisas que são do níveis deles. A gente vai começar então com uma formação que a gente sempre faz. Vamos fazer formação? Todo mundo em pé, Hirosou? Isso. Chariot, posição de sentido, vamos cumprimentar. Então a arte marcial oriental preza muito pela disciplina, né? Pela cordialidade, pelo respeito à tradição. Então por isso que toda vez que tem qualquer atividade dentro da arte marcial tem essa saudação. Saudação ao mestre, né? Ao professor. Saudação à bandeira, que seria uma referência do país de origem do Taekwondo, uma forma também de você trabalhar um pouco o patriotismo, né? Isso é bem importante. Eles vão demonstrar alguns exercícios de chutes e demonstrações de práticas de técnicas, né? Que são decoradas para trabalhar a memorização. Então vamos acompanhar então a técnica de memorização, o chute. O professor dá o comando. Também sempre na origem, na língua de origem, né? Eles usam normalmente equipamentos, né?
equipamentos tipo esse que o professor está segurando aqui, ó, que eu não saberia dizer qual seriam, mas eles vão usar, ele vai explicar daqui a pouquinho. Olha, à medida que ele coloca, perna direita, perna esquerda, e assim vai. Você vê, as meninas também, né? As meninas também, olha só. Interessante, né? Interessante. Vamos chegar próximo do professor aqui. Professor, esse equipamento que você usa, como é o nome? Isso é uma raquete, ela serve para treinar os chutes, tanto para adulto como para criança, né? É um material almofadado que não machuca, ele é anatômico, né? É para a prática de chute mesmo. Ela é flexível, onde você não tem impacto também no joelho. É um material pronto para isso mesmo, para técnica. Tá certo, a gente vai acompanhando então, são repetidas várias vezes, agora já não, ele já chuta de uma outra forma, chutaram de lado, agora chuta de frente, é uma outra forma, e com isso também a coordenação motora vai sendo desenvolvida, né? E a educação também, a educação física posta na prática, e é interessante que ele pede para esticar mais as pernas para que o comando seja perfeitamente feito. No caso agora, novamente, o mesmo comando. Quer dizer, são repetidas vezes até o aluno assimilar o comando, né? Chuta com a perna direita, chuta com a perna esquerda e assim vai. Aumenta a intensidade do chute com o passar do tempo, eles ficam mais sincronizados, existe uma diferenciação entre esquerda e direita, a velocidade do chute, como que é isso? Sim, a gente, toda a técnica ela é feita de acordo para a idade e de acordo com o nível que a criança se encontra, por exemplo, os níveis de faixa. Essas técnicas que foram passadas são técnicas básicas, tanto faz faixa branca fazer, que é o iniciante, né? Até faixa amarela. Depois são algumas outras técnicas que são treinadas de acordo com a faixa. Por exemplo, faixa amarela vai fazer um outro tipo de técnica mais evoluída, requer mais habilidade física, né? Laranja vai fazer outro tipo de técnica que requer mais habilidade física. Ou seja, todo o desempenho, né? Toda a técnica vai passando por graus do que a pessoa se encontra na academia, pelo tempo que ela de treinamento, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa técnica, sobre os níveis, as faixas, os comandos e tudo mais, eu gostaria que você repetisse um pouquinho mais, então, o seu endereço, o seu telefone, um meio de contato, para que as pessoas extraiam um pouquinho mais sobre essa importante técnica do Taekwondo. Bom, está tudo explicado, tem um vasto material, além que a gente pode explicar, mas material pronto pela internet também. www.taekwondotursi.com.br, ou você pode, através do Google, colocando Tursi a primeira página que aparece. Perfeito. Nós gostamos muito dessa entrevista, aprendemos mais sobre essa milenar técnica e agora nós vamos só acompanhar um professor mestre ensinar alunos logo cedo. O hip hop também pode ser conhecido como um gênero musical diferenciado, ou melhor dizendo, tem tecnologia nisso, na produção, principalmente na produção. André, na produção desse gênero musical, o que se tem de necessidade para se compor um hip hop? Bom, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento da música eletrônica, né? Porque o hip hop hoje ele vem desde a música negra, é uma mistura de vários ritmos, né? Junto com a música eletrônica. Para você produzir uma música hoje, você precisa simplesmente de um controlador MIDI, que seria um teclado, né, que vai trabalhar em conjunto com o software de produção musical, né, que vai fazer esse conjunto para você estar desenvolvendo as batidas, os ritmos, as divisões, os pianos que vai ser utilizado, as vozes que vão ser colocadas, os tipos de órgãos que vão ser utilizados e os outros instrumentos em geral, né? É isso que vai estar montando, que vai estar fazendo com que se faça uma pré-produção para assim poder concluir uma produção de uma música de hip hop. Agora, se modificou muito a tecnologia com o passar do tempo, de quando começou até hoje, tudo mudou. Sem dúvida. Antigamente o pessoal utilizava muito somente as picapes, né? Hoje a remixagem é constante em cima de algum
segmentos musicais, que eles estão trazendo desde uma música sertaneja até um estilo rock and roll, trazendo para dentro da música. Então a remixagem faz com que você tenha um número muito grande de estilos musicais para transformar isso numa música hoje, que seja uma remixagem, né? Que na verdade nada mais é do que você reconstruir uma música já existente, né? Agora, quando alguém que pretende ou imagina adquirir tecnologia para se fazer isso, quais seriam as indicações para quem está imaginando? Falar, olha, eu vou usar aí um estúdio ou eu vou acabar montando um mini estúdio, ou qual que é a saída? O importante é a pessoa ter o mínimo de conhecimento de música, né, para estar construindo isso aí. Ela precisa ter um mínimo um computador razoável aí, né? Precisa ser um computador de alta tecnologia, um computadorzinho razoável, um controlador MIDI, né, que vai trabalhar em conjunto com esse software de produção, né, que vai trabalhar no caso com as trilhas MIDI, para poder estar efetuando, construindo as músicas, né, as trilhas de cada música, né, as batidas, as levadas que ele vai estar utilizando. Então, um controlador MIDI, um computador, o cara já consegue fazer muita coisa. E com o software de produção, é claro, é um conjunto bem legal que dentro da casa dele hoje, no quarto dele, na sala dele, ele consegue fazer. Em movimento até hoje em dia, porque a maioria dos controladores MIDI hoje eles funcionam via USB, não se exige mais uma fonte de alimentação, né, ligado no caso aí, para estar utilizando. Só com os controladores USB a pessoa já consegue, com o notebook, por exemplo, o cara vai fazer uma viagem dentro de um ônibus, um avião, o cara já consegue estar lá fazendo música ao mesmo tempo. E um fonezinho de ouvido para não incomodar ninguém, tá pronto, é o que é o necessário, né, o principal para estar se fazendo uma música aí hoje. Agora, software no segmento eletrônico, qual que você indicaria? Para produção, eu acho bem interessante o Reason, é um software bem assim fácil de se trabalhar. Ele já vem com bastantes plugins, já vem com bastante efeito dentro dele, bastante banco de dados para você poder estar construindo, estar fazendo a música, né? O Reason é da Propellerhead, é um software bem interessante. Hoje em dia você consegue também baixar ele pela internet, não é um software muito pesado e pode ser feito bastante construções nele aí. Eu sei que você trouxe um convidado para bater um papo com a gente, o Guilherme Silva, que também é uma pessoa que entende muito disso. De que forma esse pessoal se começa? Eu deveria perguntar isso para ele, mas eu gostaria de você ver pela sua ótica esse pessoal, como eles começam a entender esse gênero musical. Na verdade, hoje em dia, principalmente no Brasil, a música, no caso em si, o hip hop, ele vem de muita influência da música negra, né? Que seria do soul, do funk, né? E no caso do Guilherme, a gente se encontrou há um ano atrás, há um ano e meio mais ou menos, para poder estar produzindo o CD dele no estúdio, né? Eu fiz os arranjos do CD dele, ele tinha as composições, né? Ele tinha as letras, e a gente fez todo aquele trabalho em cima de contorno emocional, do que seria legal, qual o público que ele gostaria de atingir com as músicas dele, qual a mensagem que ele gostaria de estar colocando nas músicas. E a gente fez todo esse estudo para poder estar criando os arranjos, né? Então você cria arranjo nos seus estúdios, quer dizer, não só os equipamentos, a orientação nessa área, você também tem o seu estúdio profissional que ajuda a compor os arranjos e também as composições. Sem dúvida. Eu tenho o home studio, dentro do home studio é onde eu executo essas criações, né? Na parte de produção, na parte de pré-produção. No caso dele, ele tinha simplesmente somente as letras, né? E aí ele me trouxe as letras, a gente deu uma estudada, o que seria legal, vamos fazer de que jeito? Quais são as mensagens das músicas? Por exemplo, são mensagens positivas, são mensagens, de repente, que vai estar levando para uma questão mais social, que o hip hop tem muito esse segmento de estar direcionando para a questão social do país que vive hoje. Então, no caso